intensidade, com profundidade, atingindo nossos corações, e nós estaremos então passando a palavra para Ele, porque o que interessa é nosso estudo e as nossas reflexões profundas. Hoje o tema a ser abordado será o sermão profético, produto dos estudos dele, e que nós então desejamos a todos que tenhamos atenção e que os benfeitores nos iluminem a mente para que possamos absorver e promover profundas reflexões no nosso íntimo. Bons estudos. Caros irmãos, caras irmãs, com muita satisfação que nós encerramos essa visita breve a Rio Preto, né? Revendo amigos, companheiros de doutrina espírita e aproveitando para compartilhar os valores que essa abençoada doutrina espírita canaliza para os nossos corações. Hoje nós vamos refletir sobre o tema sermão profético. E nós sempre gostamos de dizer que a pessoa que tem em mãos a codificação de Allan Kardec, que tem em mãos a obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, essa pessoa está dotada de um material de reflexão que a coloca muito à frente da mente comum dos homens. Porque nós vamos poder avaliar situações, acontecimentos de uma ótica muito diferente do que se tem avaliado. Por que estamos dizendo isso? Virou uma espécie de indústria cinematográfica e indústria do livro, a publicação e a edição de filmes abordando o tema da transição que nós estamos vivendo, dos períodos que nos aguardam, e quase sempre essas obras e esses filmes têm, parece que uma tônica. Essa tônica é o sensacionalismo. Então querem mostrar quadros de destruição, de morte coletiva, de caos, como se o universo fosse, na verdade, um carro desgovernado que está saindo de lugar nenhum e indo para lugar nenhum. Quando nós assistimos filme, por exemplo, como 2012, quando lemos livros, né? E as pessoas têm uma obsessão de ler esses livros e assistir esses filmes, porque a mente humana ainda tem um vício de adorar notícia ruim. Falou que é notícia ruim, a nossa mente se fixa. Isso o que dá mais ibope na imprensa é notícia ruim. Notícia boa não dá publicidade. Infelizmente ainda não. Então, quando nós abordamos esse tipo de tema, nós o abordamos à luz da doutrina espírita. E à luz da doutrina espírita, nós falamos isso para aquelas pessoas que não acompanharam o seminário do sábado. À luz da doutrina espírita, nós aprendemos que o universo é obra de um Criador. É obra de um Criador. E eu me recordo da entrevista do Chico no livro Encontros no Tempo, uma entrevista que Joaquim Herculano Pires fez com Chico, e ele dizia assim: não há definição maior de Deus do que aquela dada por Jesus ao nos ensinar o Pai Nosso. Deus é inteligência suprema? É o Criador do universo infinito e incompreensível para nós? Mas acima de tudo Ele é um Pai amoroso. É um Pai amoroso. De modo que a direção suprema da vida e do universo está nas mãos do Criador. Está nas mãos do Criador. Basta um simples olhar
para o céu, sobretudo aqui, né? Nessa região de São Paulo, quando não tem nuvem, para que nós possamos perceber que existe uma ordem absoluta presidindo todos os fenômenos da vida. Todos os fenômenos da vida. O sol nunca deixou de acordar no horário que ele sempre acorda. E nunca deixou de se pôr no momento exato. Há uma ordem suprema, basta olhar para cima. Só há desordem, por enquanto, na nossa vida. Porque na nossa vaidade de criatura, nós julgamos que podemos ser mais que o próprio Criador. E começamos a estabelecer planos, começamos a agir sem sintonia com as leis divinas que regem os nossos destinos. E quando nós fazemos isso, criamos perturbação e sofrimento para nós. Perturbação e sofrimento. Mas tudo isso nós estamos querendo dizer que há uma ordem absoluta. Há uma ordem absoluta. Mas nós também aprendemos na doutrina espírita que existem leis que nos regem. O Criador estabeleceu leis imutáveis que regem os nossos destinos. E aprendemos também que somos espíritos imortais. Ora, Deus não cria seres mortais. As criaturas de Deus são espíritos indestrutíveis, imortais. Por que eu estou dizendo isso? Para chegar num ponto muito importante. Tudo que é material, tudo que está ligado ao mundo das formas, está sujeito a uma lei chamada lei de transformação. Lei de transformação. E não há transformação, não há renovação sem destruição. Por isso, o codificador Allan Kardec, na sua sabedoria, indagou dos Espíritos e colocou um capítulo no título 3 do Livro dos Espíritos, chamado Das Leis Morais. Há lá uma lei, da lei de destruição, da lei de destruição. Quando nós examinamos a lei de destruição, nós vamos percebendo o quê? Que o mundo das formas é o mundo do nascimento e da morte. Do nascimento e da morte. Do nascimento e da morte. Qualquer pessoa que liga a televisão naqueles documentários de TV a cabo, Discovery, vai ver lá aquelas zebras atravessando o rio, aí algumas dezenas são comidas pelo jacaré. Outras são comidas por leão. E é assim que a evolução se dá. E na nossa própria vida. Nós nascemos, o tempo vai passando e a forma vai se desgastando. Onde está o Império Grego? Acabou. Onde que está o Império Romano? Acabou. Por quê? Porque tudo ligado ao mundo material tem seu ciclo de nascimento, crescimento e morte. É assim que a evolução se processa. Por isso, Deus não é Deus de formas físicas. Deus é Deus de espírito. Deus é Deus de espíritos imortais. Isso nós precisamos assimilar. Se nós somos espíritos imortais, por que estamos sujeitos ao mundo das transformações? A ponto de Emmanuel dizer assim, no livro Vinha de Luz:
ao comentar o versículo, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, Emmanuel afirma: tudo o que os olhos de um encarnado podem ver está morrendo ou já está morto. Não é? Tudo. Você olha para uma planta, ela está lá bonita, daqui 2 meses você volta lá. Tudo que é forma material está num processo de desgaste que vai levar à morte. Aí ele diz assim: o reino de Deus, que é espiritual por essência, este é imperecível e, portanto, invisível aos olhos humanos. Invisível aos olhos humanos. Por isso que ele não vem com aparência exterior. Tudo que é divino, essencialmente divino, não está com aparência exterior, aparência das formas. Nós estamos dizendo isso para quê? Para que nós possamos entender que a direção suprema da vida é um grande coração. Quem nos diz isso é João Evangelista. Deus é o amor. É o amor que sustenta o universo infinito. Mas o amor divino não é um amor viciado como o amor humano. O amor divino é um amor que educa. 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 Ser educado, para dizer numa linguagem assim, um bom mineirês, é passar nos mal bocados. Crescer, evoluir espiritualmente, é um processo repleto de desafios. Repleto de desafios. Então nós precisamos enxergar as pessoas, as situações e a vida. Chegou a hora de nós enxergarmos isso com os olhos do Espírito imortal. Por isso que Emmanuel diz no prefácio do livro Nosso Lar: nós precisamos de espiritismo? Sim. Precisamos de espiritualismo? Ele diz, sim. Mas precisamos muito mais de espiritualidade. Espiritualidade. Como assim? Espiritualidade é quando você, no interior do seu coração, começa a viver como um espírito imortal. Começa a viver como um espírito imortal. Então vamos dar alguns exemplozinhos aqui. Nós podemos... Você tem um filho lá, né? No meu caso, estou de 4 aninhos, até citei o nome dele, né? É o João. Está lá com 4 aninhos. E eu olho para o João, vejo lá aquele baixinho de 4 anos, e o que eu consigo enxergar? Os 4 anos que ele tem. Ainda me lembro como se fosse hoje. Lá na sala lá da maternidade, eu todo com touca, com não sei o que, esperando ele aparecer. A hora que o médico tirou, né, fez aquela asepsia, aquela coisa, já peguei ele, colocou no colo, né? Mas o João Gabriel, será que ele só tem 4 anos mesmo? Será? Então vamos começar a ver com os olhos do Espírito. Para trás aqui, ele tem milhares de encarnações. E para diante,
ele tem a eternidade. A eternidade. Mas cada um aqui pode fazer esse raciocínio com seu filho, com sua filha, com a sua esposa, com seu marido, com seus parentes. Quem era o seu marido ou a sua esposa há 3.000 anos atrás? Onde ele vivia? Com quem que ele se relacionava? O que você fez de errado há 3.000 anos atrás? O que você fez de certo? Tudo isso tem impacto no hoje. Todo o nosso passado tem impacto no hoje. Então, quando nós enxergamos uma vida só, a pessoa desencarnou com 80, esse aqui desencarnou com 10 anos de idade, esse aqui com 2, esse aqui com 20, esse aqui com 30. Você está vendo uma vida. O mundo superior está vendo uma sequência de centenas de vidas. Centenas de vidas. Quando você nasce, quando você reencarna um grupo de espíritos ligados a você. Um grupo de espíritos. E aí você está lá nos seus 25 anos, encontra com alguém, a espiritualidade fala assim: esses dois aí tem 5.000 anos que eles estão aprontando, agora eles vão encontrar de novo, se Deus quiser, eles não vão aprontar. Tomara que não apronte de novo. Ou então, esses 10 aí tem 5.000 anos que sempre que eles encontram, eles fazem uma coisa boa. Agora eles vão encontrar de novo alguma coisa boa com isso aí. Porque nós encontramos aquelas mesmas pessoas. A espiritualidade superior até reclama que a gente comete os mesmos erros. A gente está sem criatividade até para errar. Não é? Está sem criatividade até para errar. Basta você ler lá os livros de André Luiz. Aí você fala assim: fulano encontrou com o outro, 5 reencarnação. Aí vem um, encontra, faz a mesma coisa. Encontra, faz a mesma coisa. Assim, né? Tem um caso lindo do Humberto de Campos, que ele conta um rapaz que nasceu numa fazenda. Ele nasceu numa fazenda, do lado de cá, tinha uma fazenda vizinha. Ele falou assim: eu estou achando que eu vou colocar essa cerca 5 metros para lá. Aí durante o sono, os orientadores espirituais dele disseram assim: não mexe com essa cerca não, pelo amor de Deus, não cria confusão, não faz isso. Ele foi lá, mexeu na cerca. Aí deu briga entre as famílias, morte, foi assassinado. Matou e morreu. Chegou no mundo espiritual, nós falamos para você não mexer na cerca. Agora, como é que nós vamos resolver isso? Você vai nascer na outra família que você roubou a terra para consertar a cerca. É um caso engraçadíssimo. Aí ele reencarna na outra família, diz Humberto de Campos. E desde novo, o menininho andava com o pai assim e falava: pai, essa cerca não está errada, não? Não mexe essa cerca, se ficou confusão, seu bisavô morreu, você ficou confusão. Essa cerca está errada. Aí que mexeu uma cerca, deu um morte, foi assassinado de novo, chegou no mundo espiritual e falou assim: graças a Deus, resolveu o problema. A cerca voltou para o lugar. Agora é o teste. Porque toda vez que você cai, é uma parada. É uma parada. Aí você vem e resgata. Depois que você resgata, você volta para o ponto que você caiu. Olha o tempo perdido. Aí chegou agora, você vai nascer naquela família sua de novo. Pelo amor de Deus, deixa essa cerca no lugar.
Né? Nasceu. Quando chegou naquela mesma idade, ele olhou, ó, essa cerca, chamaram ele no sono e falaram, ó, o caso é esse, se você mexer nessa cerca, vai ser problema. E quase que ele mexe na cerca. Né? Isso aí, 3 reencarnações. Por causa de uma cerca. E nós poderíamos dar vários exemplos aqui. No mundo maior, livro de André Luiz, o caso da moça, era casada, recebeu 2 amigos do marido vindos da guerra do Paraguai. E aí ela teve um caso com o marido, suicidou, aquele caso todo. 4 reencarnações para resolver. Na 4ª, estava correndo o risco de atrapalhar tudo de novo. Mas aí o que a espiritualidade fez? Mandou um espírito que não estava envolvido com o problema, que era uma criança, e essa criança, o livro começa assim, essa criancinha fazendo uma prece, pedindo ajuda. Quem vem ajudar? Ministro Clarencio. Ajudar um problema que já durava 4 encarnações. Por que nós estamos dizendo isso? Eu estou falando de vidas individuais. Agora vamos pensar no mundo. Pensa no mundo. Nós comentamos isso no sábado. Imagina tudo que a Inglaterra já fez de errado. Tudo que já aconteceu de errado na França. Tudo que os Estados Unidos já fez de errado, só agora nos últimos 50 anos. Não vou voltar muito não. Só nos últimos 50 anos. Isso tem consequência? Tem. Isso gera débitos coletivos? Gera. Existe uma lei divina regendo os nossos destinos? Existe. O mundo das formas está sujeito a mudanças cíclicas? Está. Periodicamente a Terra passa por eras glaciais. Fica gelada, fica quente, fica gelada, fica quente. Isso acontece há milhões de anos e vai continuar acontecendo enquanto a Terra existir. Nós comentamos do movimento de precessão dos equinócios, não é que a Terra girando, dá um ciclo de 28 mil anos aproximadamente, em que as geleiras derretem, o mar invade o continente, então tem continente que afunda, tem continente que sobe, e isso é cíclico. Isso acontece? Acontece. A Terra tem um processo de mudança geológica? Tem. Os continentes não estão parados, não, eles estão deslizando no mar. São fenômenos naturais. São fenômenos cíclicos. Mas são fenômenos que estão absolutamente dentro de uma lei divina que não tem falha. São fenômenos rigorosamente previsíveis, rigorosamente obedecendo a um padrão. Não tem mistério. O máximo que pode acontecer é você desencarnar. Mas isso vai acontecer de qualquer jeito. De qualquer jeito. Não é? Desencarnação, encarnação é fenômeno natural da lei divina. Quer você acredite, quer não. É fenômeno da lei divina. Então estamos falando isso
para tirar essa aura de misticismo. Aura de misticismo que paira no ar. Embora todos nós saibamos dentro do nosso coração que vamos viver momentos graves de mudança. O mundo sabe isso. Todas as pessoas do planeta estão pressentindo isso. Que graves mudanças vão ocorrer, como já ocorreram. E é sobre isso que Jesus está falando. Mas hoje, nós não vamos falar do sermão profético, porque no sábado nós falamos muito de matemática, de ciclos, né? Hoje nós vamos falar um pouco da parte moral disso tudo. No sermão profético, existe a parábola dos talentos, a parábola das 10 virgens, a parábola do servo vigilante. Elas estão dentro do sermão profético. E às vezes as pessoas leem o sermão profético de Jesus, que está no capítulo 24 de Mateus, vai até o capítulo 26, até o final do 25, 24 e 25. E Jesus naturalmente se expressava dentro de um idioma e dentro de uma cultura. Jesus falava dentro de um idioma e de uma cultura que era a cultura hebraica que existiu há 2000 anos atrás. Naquela cultura, as pessoas falavam numa língua que é uma língua concreta, não é uma língua abstrata, é uma língua oriental. Portanto, Jesus só fala através de símbolos concretos. Mas claro que isso não pode ser interpretado ao pé da letra. Nós precisamos extrair o espírito da letra. São símbolos, são parábolas. E uma das parábolas muito interessantes que serve para esse momento, e é uma lição de Jesus para nós nesse momento, é a parábola das 10 virgens. O que diz a parábola das 10 virgens? Não tem nada a ver com aquela história de que vai desencarnar e tem 10 virgens esperando lá de lá. Né? Tem nada a ver com isso. Mas aqui tem um simbolismo profundo que Emmanuel esclarece no livro Consolador. A noiva é a terra. O noivo é o Cristo. Chegará um dia em que acontecerá um casamento da humanidade com a mensagem imperecível do Evangelho. Esse aqui é o símbolo. É isso que Emmanuel fala lá no Consolador. Esse aqui é o símbolo. Um dia todas as criaturas se amarão. Haverá fraternidade entre todos nós. Todos nos perdoaremos uns aos outros. Não haverá mais guerra e não haverá mais exploração de ninguém. Todos viveremos num clima de fraternidade e de caridade. Não haverá necessitados, porque todos nos uniremos para ajudar uns aos outros. Será um dia em que a Terra atingirá um novo patamar na escala dos mundos. Está lá na codificação. E nós seremos um mundo feliz. Um mundo de pessoas que vivem o Evangelho. Vivem. Não é sabem o Evangelho, não. Vivem. Nesse dia é o casamento.
o casamento. E na simbologia bíblica, e aí eu peço depois, não vou falar isso agora, para todo mundo ler o profeta Oséias, que vai explicar isso lá. Existe um símbolo que é a virgem e a prostituta. Isso é um símbolo. No profeta Oséias, Jerusalém é comparada a uma prostituta. Por quê? Por uma razão muito simples. É um simbolismo. Entenda, na época que isso foi escrito por agricultores. Essas pessoas utilizavam símbolos concretos, coisas simples. Eles não falavam de ideias abstratas. Qual que era a relação mais próxima que eles conheciam? O casamento. O casamento era a relação de maior intimidade. Então, o casamento no Velho Testamento é símbolo da união do homem com Deus. A união plena do ser humano com o Criador é um casamento. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você é uma virgem, independente se você é homem ou mulher. Porque a virgindade aqui é do coração. Se você não ama a Deus sobre todas as coisas, se você ama outras coisas mais do que Deus, você é casado com outros deuses. Vou dar um exemplo. Está difícil? Vou dar um exemplo. Bem fácil. Jesus diz assim no Evangelho: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se você ama mais o dinheiro do que a Deus, seu coração está no dinheiro. Então você é casado com o dinheiro. E é uma esposa caprichosa, né? A riqueza é uma esposa caprichosa. Se você ama a violência, você é casado com um crime. Aquilo que você mais ama é aquilo que você atrai para o seu destino. É da lei. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Nós atraímos para a nossa vida e para o nosso destino aquilo que nós mais amamos. Tem gente que ama destruir. Ele não pode ver nada construído que ele quer destruir. E o destino dele é repleto de destruição, morte e tristeza. Tem pessoas que amam a paz, e a vida deles é uma paz. O destino deles é pacífico. Então é isso. Se você ama outras coisas acima de Deus, você tem muitos maridos. Na verdade não é marido não, eu estou até colocando a tradução errada, tá? Não é bem marido não. No hebraico está dono. 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 Você se torna escravo. A pessoa vaidosa se torna escrava da vaidade.
O orgulhoso, ele se torna escravo do orgulho. A pessoa orgulhosa, ela entra aqui, ela é incapaz de aproveitar as outras pessoas, de conviver, de conversar. Por quê? Porque ela está preocupada em se colocar acima dos outros. É uma obsessão. Ele não consegue viver sem querer ser melhor que os outros. É escravo. É escravo. A pessoa excessivamente apegada a bens materiais é escravo. É um escravo. Tem até aquela anedota que o Salim caiu no buraco. Chegou uma pessoa e falou: Salim, me dá a mão. E ele nada. Salim, me dá a mão. Aí chegou outro e falou: não é assim que ajuda ele não. Salim, toma a mão. Aí pegou. Aí não dá. Só recebe. Toma a mão, né? Você se torna escravo. E isso passa a controlar a sua vida. Por isso que o primeiro mandamento, Jesus refrita, isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, na linguagem simbólica do Velho Testamento, você se transforma numa virgem. É uma virgindade espiritual, não física. Esse é um símbolo. Por que nós estamos dizendo isso? A parábola das 10 virgens, agora deu para entender o que é virgem? Elas saem para encontrar o esposo, não é? Fica até uma coisa estranha, porque vai casar com as 10, né? Não tem nada disso. O esposo aqui é o Cristo. Elas saem para fazer esse casamento, que é a nossa união com o Criador, com as leis divinas. Mas é de noite. Ele precisa levar uma candeia. Não é isso? O que acontece? 5 eram previdentes, são 10. 5 eram previdentes e 5 eram imprudentes. Agora eu vou tratar de um tema difícil. Qual que era a imprudência das 5? Elas tinham uma candeia, né? A candeia precisa do combustível para se manter acesa. Elas não levaram combustível. Quando chegou a hora, precisava acender a candeia, precisava fazer luz. E aí elas pediram para outra: pode me dar azeite. Só que existe uma regra no universo: ninguém evolui para o outro. Ninguém presta luz para o outro. E aí as imprudentes perderam a oportunidade. Por que Jesus colocou essa parábola no sermão profético? Olha, eu vou dizer bem direto e bem duro, que inclusive eu estou falando para mim mesmo. Se você está dependendo da luz dos outros, toma muito cuidado com o tempo de transição. Toma muito cuidado. Há milhares de criaturas que vivem seguindo os seres humanos. Ah, fulano falou que tem que fazer isso. O guia falou que tem que fazer isso. Ah, eu sigo Beltrano, eu sigo Ciclano. Porque nós estamos vivendo a época dos gurus. Tem guru para tudo. Guru para perder barriga, guru para ganhar barriga. Guru para se vestir, guru para se despir. Tem para tudo.
E as pessoas estão numa fascinação. E no momento de transição que nós estamos vivendo, você tem que ter luz própria. E para ter luz própria, seu coração tem que se acender. Seu coração tem que virar uma chama. Porque nos momentos mais desafiadores da nossa vida, você vai passar sozinho. Porque a evolução é individual. Bem lembrado. A evolução é individual. Então não adianta o Chico ser um farol. Se eu não for pelo menos uma vela, pode começar a rezar. Jesus chama as criaturas que dependem da luz dos outros de virgens loucas. Nós precisamos acender luz em nós mesmos. O que é acender luz em si mesmo? Espiritualizar-se. E é aqui que é o desafio. Qual que é o desafio da transição? Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, o que você fica pensando? Faz um teste. Amanhã. As coisas principais que você pensar durante o dia, você anota. Você acorda, aí passa um vizinho, nossa, mas ele é feio. Não, você não fala, mas pensa. Mais feio do que eu. Você já está criticando. Aí vai pensando tudo no seu dia a dia. A somatória do que você pensa e do que você sente é o que você verdadeiramente é. Por isso que na obra de André Luiz nós encontramos uma coisa sensacional. André Luiz olha para uma moça, ela é linda, é uma top model, mais bonita, né? As top models são muito magrinhas, né? Ela é mais bonita do que uma top model. Ele fica lindo, aí ele vê ela saindo do corpo. Quando a moça sai do corpo, ela vira uma bruxa, só falta a maçã na mão. André Luiz fala, cruz, o que aconteceu? O que aconteceu com essa moça? Pergunta bem feito. Quem fez isso com ela? Ela mesma. Bonita, André, é a forma física dela. Mas olha para os pensamentos e para o coração dessa moça. Olha o que ela sente pelas pessoas. É só coisa ruim. É uma moça completamente fútil. Então, quando você chega no mundo espiritual, você é despido. Despido de quê? Despido do corpo, da aparência física. Então, é no mundo espiritual que nós vamos saber quem que é bonito e quem que é feio. É lá que nós vamos saber. Não tem jeito de emprestar azeite para o outro. Você pode amar tanto uma criatura, mas não tem jeito de dar azeite para ela. Não tem como emprestar luz. Você pode iluminar. 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 Mas emprestar luz, mais ou menos. Por essa razão, no momento de transição,
nós precisamos construir uma base de espiritualidade dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração. Por quê? Porque acontecimentos desafiadores vão cercar os nossos passos. Nós já estamos vivendo isso. Nós já estamos vivendo isso. Estamos presenciando fatos que são fatos graves. Nós estamos presenciando situações que são situações graves. Quantas vidas de jovens são ceifadas pelo tráfico de drogas? Quantas? Cada jovem viciado em droga tem pai e tem mãe. Quantas famílias, e vou dizer mais, quantas famílias espíritas estão com jovens viciados em crack dentro de casa? Em cocaína, em outras drogas. Em ácidos, comprimidos. Quantos? Vamos pensar nisso. Mais grave do que isso, quantos pais de família viciados em álcool? Famílias se desestruturando, porque o pai ou a mãe tem vícios graves, e a família fica abandonada. Isso é o Apocalipse. Esse já é o Apocalipse. Já é o período de transição. Não precisa ir longe. As grandes catástrofes que nós estamos vivendo são catástrofes de ordem moral. Mais do que de ordem física. E nesse momento nós precisamos primeiro construir luz em nós mesmos. Olha, isso é difícil. É difícil. Porque nós aprendemos aqui fé. Aí você vai aprendendo. 1 ano, 2, 3, 4. Aí vem a tempestade na sua vida, que é a hora de você treinar a fé. Porque fé é uma coisa íntima. Fé é uma força que você desenvolve dentro de você. Paciência é uma força interior. É uma luz que você acende. Por isso que nós temos um livro belíssimo psicografado pelo Chico, que se chama Voltei, que é o nosso irmão Frederico Figner, que foi diretor da Federação Espírita Brasileira. O que esse homem trabalhou no movimento espírita, mas trabalhou muito. Ele trabalhou tanto fora que esqueceu de trabalhar dentro. Como uma vez eu atendi um amigo, ele falou, olha, eu estava vivendo uma situação muito difícil na vida dele, e ele falou assim, olha, eu já fundei 30 casas espíritas, e agora eu estou vivendo essa situação, estou desesperado. Eu falei para ele, chegou a hora de você fundar uma casa espírita dentro de você. Agora é a hora de você erguer um altar no seu coração. Porque existe trabalho fora e existe trabalho dentro de nós. Dentro. Fortaleza interior. Fortaleza interior. É isso. Para ser usada nos momentos desafiadores. Esse é que é o segredo. E isso não tem como passar. Nós precisamos construir. Nós precisamos nos voltar para dentro.
Quais são suas fraquezas? Quais são suas virtudes? Quais são suas virtudes? É preciso catalogar as virtudes, ainda que sejam pequenas. E aí nós vamos entender por que a parábola dos talentos está no sermão profético. A parábola dos talentos, contada por Jesus, está no sermão profético. Como se Jesus dissesse assim: usa o que você tem de melhor. Emmanuel diz: já pensou um mundo em que todos os seres humanos contribuíssem com seus valores para a obra coletiva? Já imaginou, gente? Um mundo em que todo mundo fizesse um pouquinho para ele ser melhor? Ele muda amanhã. Muda amanhã. Mas, o que nós fazemos? Enterramos as nossas potencialidades. Então, vou dar um exemplo. Se você é muito inteligente, o que Deus espera de você? Que você ajude a ignorância. Se você é alguém que já conquistou a humildade, o que Deus espera de você? Que você conviva com as pessoas que são orgulhosas. Se você é alguém já pacífico, Deus vai te colocar no meio de gente doidinha, meio atrapalhada, para você pacificá-las. Isso é parábola dos talentos. Os bons colocados como sal na multidão dos maus. Para quê? Para transformá-los. Numa sala de 40 alunos, para dar aula, você coloca quantos professores? Um. Se eu for fazer arroz para todo mundo aqui, 5 quilos de arroz, 5 quilos de sal, é essa a proporção? Por isso Jesus diz: vós sois o sal da terra. É sempre assim. É sempre assim. Quem tem inteligência vai ser colocado ao lado dos outros que não têm para ajudá-los. Aqueles que vieram com a missão da riqueza material vai receber os mais carentes para ele poder dar emprego, para ele poder gerar o progresso, para ele poder educar. Aqueles que têm espiritualidade vão receber na família os espíritos ainda imaturos do ponto de vista espiritual, para que ele possa conduzi-los. É a parábola dos talentos. Mas o que a maioria das criaturas faz? Enterra o seu talento. O que é enterrar o seu talento? É você usar o que você tem de bom só para você. Isso é enterrar o talento. O problema do mundo é que as pessoas boas só usam a sua bondade para elas mesmas. Nós usamos os nossos potenciais só para a nossa vida, só para os nossos, e esquecemos de espalhar para a família universal. Esquecemos. Eu me lembro de um caso do Chico, que é um caso muito bonito. Foi um período, aliás, um dos períodos, porque o Chico passou por períodos profundamente desafiadores. Mas um dos períodos é quando ele vivia ainda em Pedro Leopoldo,
E ele tinha um companheiro de trabalho, um irmão espiritual e irmão de sangue, José. As pessoas procuravam ele na fazenda modelo, ele mandava para o José recebia na sapataria, conversava, dava um primeiro atendimento para depois encaminhar para o grupo espírita à noite. O José, casado, tinha um filho que tinha paralisia cerebral. O que aconteceu? Repentinamente José desenganou. A esposa teve um surto, foi internada no hospital psiquiátrico. E o Chico, além do trabalho, das atividades no grupo espírita, teve que receber o sobrinho para ele cuidar. O que ele fez? Chorou. Sentou e chorou. E começou a chorar. Aí chegou Emmanuel. Por que você está chorando, Chico? O senhor não sabe. A minha cunhada está internada no hospital psiquiátrico. Mas isso não é motivo para você chorar, Chico? Como que não é motivo? Meu irmão morreu, desencarnou, minha cunhada está no hospital, eu estou cuidando do menino. Aí o irmão falou assim: ô Chico, eu estou só surpreso com uma coisa. Tem um tanto de irmã internada no hospital psiquiátrico que eu nunca vi você chorando. Agora, só porque sua cunhada foi para lá, você está chorando. Por quê? A dor Xavier é maior do que a dor Silva? A dor Xavier é maior do que a dor Alencar? É sério. E aí ele tomou um choque. Tem anos que nós temos dezenas de irmãs internadas lá, nunca vi cair uma lágrima em você. Agora que a sua cunhada foi, você vai chorar. Por quê? Porque a dor entrou dentro da sua casa. Porque quando ela estava na casa do vizinho, na rua inteira, no bairro inteiro, na cidade inteira, não tem problema. Mas quando ela entra dentro da nossa casa, aí é um problemão. Parábola dos talentos. O que Jesus contou aqui? Porque nós vamos precisar dividir os talentos. E quando eu digo dividir os talentos, estou lembrando aqui, aprendi isso tem 15 dias, né? Nós estávamos em Franca fazendo uma palestra e contamos com um grande companheiro aqui no Movimento Espírita de São Paulo, Meri Seba. Já morou aqui em São José do Rio Preto, agora está morando em Ribeirão Preto, né? E o Meri contou um caso emocionante. Ele estava fazendo uma palestra e falando sobre isso, que cada pessoa tem o seu valor, tem o seu potencial. Ele, por exemplo, era uma pessoa formada em comunicação e publicidade. Então ele tinha uma facilidade para falar, para explicar, para lidar com a divulgação. E ele estava fazendo uma palestra. Mas ele não sabe sequer plantar uma laranja. Fala, eu não sei plantar nada. Mas todo dia eu chupo 2 laranjas. E eu peço a Deus para que não falte as pessoas que plantam a laranja, que eu preciso plantar a laranja. Quando acabou a palestra, veio um senhor lá do fundo, era um lavrador. Chegou para ele e falou assim: pô, senhor Meri, o senhor não preocupa não, o senhor pode continuar fazendo as palestras, porque eu planto as laranjas, eu sou agricultor. Pode deixar que eu planto as laranjas, só continua fazendo a palestra. Ele disse que ele começou a chorar, ficou emocionado. É isso. Um tem talento para plantar a laranja, o outro tem para fazer a palestra. O outro, ou as outras, os outros, tem talento para fazer o café, o bolo, as tortas, as guloseimas, estão nos esperando. Alguém teve o talento para organizar isso aqui tudo. Para a gente chegar aqui, encontrar tudo já no lugar e só acertar.
Mas o que é a beleza da vida? É quando nós compartilhamos os talentos. Cada um oferece o que tem de melhor. Isso é multiplicação. Isso é multiplicação. É essa multiplicação que Deus quer ver. Deus quer que a gente multiplique mesmo, mas multiplique para compartilhar, não para usar só para a gente. Multiplique para compartilhar. Parábola dos talentos. Parábola do servo invigilante. Invigilante. Olha, é fácil você ficar vigilante um dia. Uma semana já é mais difícil. Um mês já é um pouquinho mais difícil. Um ano, a dificuldade vai aumentando. Ficar vigilante uma encarnação inteira é um grandioso desafio. E qual que é o problema da vigilância? Você não sabe quem vai cruzar o seu destino. Você não sabe. Amanhã você pode encontrar com uma criatura que é alguém ligada ao seu passado espiritual longínquo, e essa pessoa pode virar a sua vida de ponta cabeça, em todos os sentidos, se você não tiver vigilância. E é o que ocorre. Portanto, evolução espiritual consciente é manter-se vigilante quanto às circunstâncias e quanto às pessoas que aparecem no nosso destino. Circunstâncias. Existem propostas que nós recebemos, ou circunstâncias, que chegam na nossa vida para nos testar, para nos educar. Para nos educar. Por isso, evoluir é exercitar a capacidade de escolher. E para escolher, você precisa ter uma pauta de valores definidos. Onde estão esses valores? No Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus? Não, o Evangelho é de Deus. O Evangelho é lei moral que vigora no universo infinito. Jesus foi um mensageiro que revelou essa lei universal, mas ela não é dele. É um valor. É um valor. E a gente vai percebendo isso quando consegue entender uma coisa. Depois que eu comecei a cooperar, a trabalhar no hospital psiquiátrico, Hospital Espírita Psiquiátrico André Luiz, em Belo Horizonte, e aí você vai vendo os pacientes que chegam. E comecei a conversar com o médico psiquiatra espírita. Aí você vê uma pessoa chegando no hospital surtada, completamente enlouquecida. E eu ficava sem entender. O que leva uma senhora distinta, uma pessoa educada,
que teve uma formação familiar, que às vezes vem de uma família da alta sociedade. O que leva uma criatura dessa completamente enlouquecida para o hospital psiquiátrico? A gente fica sem entender. E aí o paciente entra no hospital, começa o tratamento espiritual e psiquiátrico, o médico vai diagnosticando, encontra o diagnóstico. Médico espírita, né? Que olha para o espírito imortal, não fica olhando só para a célula e cérebro, né? Porque médico que olha só para a célula dá só remédio. Médico que olha para o espírito trata a alma. Qual que é o caso dessa senhora? Ódio. Eu falei, o quê? Ódio? Ódio. Meu Deus, mas eu não sabia que ódio enlouquecia, não. Muito mais do que você pensa. Ódio de quem? Do marido. Por que trocou ela por uma de 25? Esse é o diagnóstico. Mas o que o senhor vai fazer, doutor? Por enquanto, dá remédio para ela acalmar. Porque o tratamento definitivo é perdão. Eu confesso que foi uma grande lição para mim. Porque às vezes eu viajava por esse Brasil aí, ia fazer palestra, chegava com o Novo Testamento. Aí tinha um companheiro espírita que virava para mim e falava assim: você parece meio pastor, né? Eu não sabia se você estava me ofendendo ou me elogiando, mas obrigado. Porque fica só falando de evangelho. Evangelho, tem uma coisa nova, não? Aí eu acho que ele deve ter pensado que eu surtei na hora, porque eu fiquei assim com aquele olhar vago, porque eu fiquei lembrando da senhora que está internada lá em Belo Horizonte, porque não conseguiu perdoar. O que eu vou oferecer para ela? O quê? Vamos falar de disco voador com ela, quem sabe ela melhora. Vamos falar. Vamos falar de um tema esotérico, de uma novidade, que vai curar o ódio dela. Vai. Então sabe o que nós fizemos? Criamos uma dinâmica no hospital psiquiátrico, porque não adianta você fazer palestra para doente mental, a não ser que você seja um também, porque não te escuta. Uma hora dessa aqui ele já tinha saído, acabou. Então nós vamos encontrar como é que eu vou ensinar evangelho para quem está internado no hospital. Então nós começamos a criar dinâmicas de grupo e trabalhos com argila e trabalhos manuais voltados para o evangelho. A pessoa fica coisas assim. Tem uns que não consegue, ele não consegue colocar comida. Tem doente psiquiátrico, ele não consegue se servir. Se você colocar assim arroz, feijão, alface e carne, ele não consegue escolher. Ele fica parado. O que foi, meu? Sabe por que ele está parado?
Ele não consegue decidir o que ele vai colocar primeiro. Sabe qual que é a terapia para ele? É o médico vir aqui e começar a ensinar ele a pegar o arroz. Não, você pode pegar qualquer um primeiro, não tem problema não. Então nós começamos a criar dinâmica assim, pegava o sujeito e falava, vamos montar aqui uma manjedoura? Aí ele fazia um ninhozinho, uma manjedoura. Mas tem Jesus aqui. Nasceu na manjedoura. Nasceu. Nasceu. Ele já começava a pensar. Perdão. Sabe o que aconteceu? A direção do hospital chamou todos os médicos para uma reunião. Os médicos psiquiatras que não eram espíritas queriam saber por que os doentes que participavam da terapia de evangelho não precisavam tomar remédio à noite para dormir. O doente psiquiatra que participava dessas dinâmicas de evangelho dormia sem remédio. E o outro que não participava tinha que ser sedado para dormir. Por que, gente? Por que será? Por que será? Porque o nosso problema não é de inteligência. Ninguém sofre porque não consegue somar 2 mais 2. Você já viu alguém angustiado? Falou, meu amigo, por que você está angustiado? Estou muito deprimido, estou tomando antidepressivo, que eu estou com essa equação aqui, ó, raiz quadrada de seno eta sobre cosseno de x, e eu não estou conseguindo resolver, eu estou tomando antidepressivo por causa disso aqui. É por isso que as pessoas adoecem? Não. Sabe por que a gente adoece? Por causa dos nossos relacionamentos. Você fica bem ou mal por causa do seu coração. Então o que te leva para cima, o que te afunda é seu coração. É isso. É isso. Por isso que evangelho é isso aí. Evangelho é isso. É isso. Peguem depois o livro de Emmanuel chamado Pensamento e Vida. Capítulo intitulado Humildade. Eu vou resumir. Eu vou espremer o suco e dar só o caldo. Depois vocês leem lá para ver qual que é a laranja de onde eu tirei o suco. Sabe o que o Emmanuel fala? Orgulho faz você desenvolver câncer. Pessoas prepotentes, pessoas que têm dificuldade de seguir regras, pessoas que têm dificuldade de obedecer, pessoas voluntariosas, que gostam que tudo seja do jeito dela, é um forte candidato a desenvolver câncer. É uma das causas. Está lá no livro Pensamento e Vida. E infelizmente, eu estou com um caso assim na família. E as pessoas acham que quando a gente vem falar de evangelho, eu vim aqui fazer pregação de pastor. Não. Não. Jesus é médico das almas. É médico das almas. Médico das almas.
Nós tivemos um caso agora, vou citar um caso que vocês conhecem, né? Sem crítica, pelo amor de Deus, vamos vibrar por essa criatura, vamos fazer prece para ela, porque está num processo complicadíssimo. O goleiro Bruno, daqui de São Paulo, não era? É do Rio. Estamos jogando lá. Goleiro Bruno. O rapaz começa a entrar no fórum, dá crise de desmaio, começa a passar mal mesmo. E vou dizer para vocês, porque isso está lá no livro No Mundo Maior de André Luiz, ele vai enlouquecer. Lá no livro No Mundo Maior, André Luiz descreve um caso. Se você é um espírito muito inferior, você mata, comete assassinatos, sem problema nenhum. Mas se você já é um espírito mais sensível e você comete um erro desse, a tua consciência entra em convulsão. É o que está acontecendo com esse rapaz. Está em convulsão. Por isso, meus amigos, os terremotos, os maremotos, os tremores de terra vão acontecer dentro de nós. Já está acontecendo. Vocês não estão vendo os terremotos acontecerem? Famílias sendo destruídas. O aumento do consumo de antidepressivo. O aumento do número de suicídios. A quantidade de jovens universitários aqui em São Paulo, São José do Rio Preto, usuários de droga. Muitos tendo que parar o curso para ser internados. Isso já é terremoto. Isso já é sermão profético. Já está acontecendo. Quando a terra começar a tremer mesmo, é fichinha, isso aí é o menor dos problemas. Porque os cataclismos morais que estão invadindo o mundo são muito mais graves. Muito mais graves. É triste você ver, como eu presenciei, um companheiro, um doutorado, surtando. Trabalhador espírita, tem doutorado fora do país, sendo internado no hospital psiquiátrico. E você tem que conduzir o amigo, com o coração apertado. Meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Virgem louca, não iluminou o próprio coração, não iluminou o próprio coração. Então, eu gostaria de dizer que nós precisamos agora de vigilância. E nós gostaríamos de encerrar esse estudo trazendo aqui alguns sinais de alerta. Se você estiver nessa situação, acabando aqui a reunião, água fluidificada, passe toda semana, culto no lar todo dia e prece. E eu não estou brincando. Então vamos lá. Sinais de alerta.
Se você ultimamente está sofrendo algumas crises, pequenininhas ou grandes, de tristeza, alerta. Está triste hoje, aí amanhã, sem motivo nenhum, começa a dar aquela tristeza em você, depois de amanhã, dá aquela tristeza, a tristeza, toda hora vem uma tristeza em você, sinal de alerta. Procura socorro. Porque é claro que isso aí, num grau máximo, gera uma depressão. Sinal de alerta. Inconformação. Ela começa assim. Coloca a mesa, você fala, arroz com cenoura? Tem que ter feito arroz branco. Aí você sai, nossa, mas que trânsito. Aí começa aquela coisa, vai crescendo em você, uma inconformação. Com salário, onde você mora, com quem você mora. Isso vai crescendo, crescendo, crescendo e vira grave. Inconformação. Agitação. Mas fica ansioso. Mas fica ansioso. Pode parecer brincadeira, mas pelo menos eu não sei se está acontecendo aqui em Rio Preto ou na região. Mas em Belo Horizonte, o que tem de gente com toque, com síndrome do pânico, é assustador. Dá para entrar em pânico. Eu estou presenciando jovens de mocidade com 18 anos com síndrome do pânico. Agitação. Medo. Outro dia me procurou uma moça, ela falou, 18 anos. E falou assim, eu acho que eu estou desenvolvendo síndrome do pânico. Eu falei, o que foi, meu filho? Não é possível, você tem 18 anos. Pânico de quê? Não, fico com medo do risco de sair na rua. Não tem problema não, o máximo que pode acontecer é você desenganar. Fica calma. Pode sair. E vou te dizer, você ficando em casa ou saindo, você vai desenganar. Eu não estou te desejando isso, mas vai. Sai. Ela olhou. É que eu fico insegura. Eu falei, minha vida, você já viu segurança na vida? Qual segurança que nós temos? Você vai morrer. Qual a segurança que tem? Você vai desencarnar, gente. Eu tenho uma segurança porque eu coloquei uma quantia no banco, eu apliquei o dinheiro, eu tenho minha esposa, meu marido fiel, né? Aí você desencarna, e aí? Acaba com o dinheiro do banco, né? E aí? Qual a segurança que nós temos na vida? Estar encarnado é caminhar numa corda bamba. Então o segredo é andar com fé em Deus, com confiança e seguir. Se desencarnar, desencarnou. Você não pode provocar sua desencarnação, aí é outra história. Aí é suicídio. Mas se você está caminhando de forma prudente, desencarnou, paciência, encarna de novo. Não.
Então isso aqui é complicado, hein? Agitação, medo. Agitação, medo. Tristeza, fobia, agitação, medo. Outra coisa, cólera. Cólera. Ele fica nervoso com tudo. Nossa, essa chave não entra. Começa a ficar agitado. Aí ele chega no serviço, quem que arredou isso aqui? Isso está agitado. E ele começa a espalhar agitação no ambiente todo. Se você não tomar cuidado, ele te agita. Eu lembro que certa vez eu estava voltando de uma palestra para ir no aeroporto. E aí a fila começou a andar a cada hora. Então de hora em hora um andava. Já tinha 2 horas e meia que estava na fila, aí uma dona surtou. Ela ficou legal. Aí ela chamou a atendente, já começou a discutir, eu vi a hora que ela ia pular, e não sei quem, começou a agitar todo mundo, aí eu baixei a cabeça e comecei a